Olá! Hoje vamos falar sobre as despedidas de solteira, portanto, se é dama de honor, irmã da noiva, cunhada, o que seja, este vídeo é especialmente para si. Hoje temos Clara connosco. Seja bem-vinda, Clara. Muito obrigada. Nós hoje vamos falar então de dicas para que vocês possam ter uma noite de despedida solteira ótima com a vossa amiga que se vai casar em breve. E vamos também dar a sugestão de 10 jogos que vocês podem fazer com a noiva e que vão ser super divertidos mesmo. Mas, primeiro de começarem a organizar a parte mais divertida, é preciso que tenham em conta alguns pormenores que vão então ditar se a despedida solteira vai ser ou não bem sucedida. Ou seja, neste aspecto é preciso que tenham em conta o estilo, a personalidade e os gostos da noiva, porque pensem que isto não é para vocês, mas é feita para a noiva. E para além disso, averiguem também com a vossa amiga, portanto a amiga que se vai casar, quem é que vai estar presente na despedida de solteira. Sim, isso é muito importante, de forma a evitar certos constrangimentos que podem acontecer com alguns jogos, inclusive alguns que nós até podemos comentar, podem ou não se adequar a alguns convidados que podem estar presentes, por isso atenção a esse pequeno detalhe, ok? E uma coisa também muito importante a sublinhar é o facto que vocês não têm que se cingir simplesmente a ir, por exemplo, a uma discoteca ou para um restaurante. Vocês podem fazer imensas coisas na despedida solteira, vocês podem ir para uma praia, vocês podem alugar um barco, vocês podem ir de fim de semana para o campo ou para a cidade, está completamente ao vosso critério. É só uma questão de vocês combinarem isso com a noiva. Portanto, aqui a chave é perceberem aquilo que a noiva gostaria exatamente de fazer na despedida solteira e a partir daí é começarem a preparar a melhor despedida de sempre. Portanto, vamos então passar aos jogos? Vamos! E o primeiro jogo que nós queremos sugerir é... Suspense, por favor. O teste derradeiro. Ou seja, neste jogo, com o derradeiro teste, o que as noivas têm que fazer é responder a perguntas que foram feitas aleatoriamente ao noivo antes da despedida solteira. Ou seja, uma das amigas da noiva, ou seja, uma das pessoas responsáveis pela despedida solteira vai ter com o noivo, faz algum tipo de perguntas que a noiva depois terá que responder e acertar eventualmente. Estas perguntas podem ser fáceis, ou seja, podem perguntar qual foi o primeiro animal de estimação que o teu noivo teve. Ou então pode ser uma pergunta um bocadinho mais difícil, mesmo para ela falhar, que seria algo como se chama a sobrinha mais nova da tua tia mais velha, do irmão mais novo do teu cunhado? Algo assim, não dá para responder. Eu me perdi. Ou seja, lembrem-se que a despedida solteira será muito mais divertida sempre que a noiva ou qualquer outra convidada tenham que sofrer uma consequência. Portanto, no momento em que tiverem a falar com o noivo, façam-lhe perguntas que sejam difíceis para que a noiva não saiba a resposta. O próximo jogo decidimos chamá-lo de Midnight Call. E porquê? Porque trata-se de uma chamada ou de uma mensagem e aqui vai depender imenso do estado em que a noiva já se encontrar neste momento. Basicamente este jogo consiste em que cada convidada diz uma palavra. Estas têm que ser palavras completamente aleatórias, que não fazem sentido nenhum entre elas. Ou seja, por exemplo, a Ana diz a palavra garfo e a outra amiga vai dizer golfinho. Ok, depois de juntar essas palavrinhas todas, a noiva tem que fazer um discurso com todas elas e depois ligar ao noivo e apresentar esse discurso. Claro que vai soar um bocadinho ridículo, mas é mesmo essa a ideia. Bastante ridículo. O jogo número 3 chama-se O Pepino Caliente. Isto é o quê? É um jogo que foi inspirado também no México, que lá fazem muito este jogo. E, embora pareça um bocadinho estranho, é um jogo até bastante inocente. Portanto, o objetivo do Pepino Caliente é que as convidadas e a noiva passem o pepino entre elas, mas aqui o desafio é que têm que passar através dos seus joelhos. Ou seja, sempre que alguém tocar com a mão no pepino ou deixar cair o pepino ao chão, o que acontece? Sofre uma consequência. E o próximo jogo que queremos também salientar chama-se Quem Sou Eu? Aqui basicamente as convidadas escrevem num pequeno papel uma situação ou um momento que foi vivido com a noiva e tudo o que a noiva tem que fazer é tentar adivinhar quem é que protagonizou então esse momento com ela. Mas atenção, não sejam óbvias nas pistas, ou seja, tem que ser algo realmente que deixe a noiva a pensar, só para lhe dificultar a vida mais um bocadinho. O próximo jogo chama-se A Batata Quente Caixa Sensual. Isto é o quê? Isto é o jogo que nós todos já jogámos na nossa infância, que é a batata quente, passar algo entre os nossos amigos e cada um tinha que rezar para que não fosse o último a ficar com a batata quente na mão.
Só que neste caso, em vez de ser uma bola ou uma batata, é mesmo uma caixa. E dentro dessa caixa vai ter alguns objetos sensuais. A ideia é que cada convidada, quando vá para a despedida, leve um objeto e convém que o esconda das outras convidadas e que o coloque depois dentro dessa caixa. Queres explicar o resto do jogo? Basicamente, tal como acontece com a batata quente, a caixa vai andar a girar em torno da roda criada pelas noivas e pelas convidadas e quem ficar com a caixa vai ter que usar o que quer que seja que esteja lá dentro. Portanto, tanto podem estar umas algemas sensuais ou umas orelhas, ou seja, uma lingerie bastante sexy, ou seja, imaginem que a caixa para na Ana, a Ana vai ter que colocar então o que quer que seja que esteja lá dentro. E usá-lo. E usá-lo ao longo da despedida solteira. O próximo jogo chama-se Palavras Proibidas. Neste caso, vocês podem fazer as próprias regras do jogo, ou seja, se decidem fazê-lo e colocá-lo em prática ao longo de toda a despedida solteira, ou se querem apenas fazê-lo num determinado momento do dia. E em que consiste, Clara? Por exemplo, eu chego e digo, a partir de agora não se pode dizer bebe. Ou seja, em vez disso vocês têm que dizer outra palavra, ou seja, ingere. Por que não ingeres a tua cerveja? Ou, por exemplo, beijo ou noiva, ou seja, a ideia é que vocês têm que ter a imaginação suficiente para encontrar sinónimos e nunca dizer as palavras proibidas. Se vocês o disserem, terão de pagar uma consequência. Ou seja, mais uma vez aqui, não optem por palavras que ninguém diz no dia-a-dia, ou seja, palavras que façam parte do vosso vocabulário corrente. Sim, não faz sentido estarem a dizer a palavra proibida de hoje é astronauta, porque ninguém vai falar de astronautas na vossa despedida. Nunca se sabe. Nunca sabe, mas é pouco provável. O próximo jogo é provavelmente um dos meus favoritos e chama-se Conhece o Meu Alter Ego. Este pode ser feito de duas formas, ok? A primeira forma é que as convidadas encontram-se e a partir daquele momento, durante toda a despedida de solteiras, elas não são mais quem elas eram. Ou seja, a partir daquele momento elas vão ser outra personagem, com nome e personalidade. A ideia é que a noiva, seria o mais adequada a noiva, para que ela também se divirta, escolha quem é que vai ser quem. Então, por exemplo, a Ana, a partir de hoje, não se chama Ana, chama-se Marilyn Monroe. E ela tem que se comportar como tal. E a minha amiga Rita agora é um gato, por isso ela também tem que se comportar como um gato durante toda a noite. E por aí adiante. Mas também podem optar por outra versão, ou seja, em que dentro de vocês, dentro do vosso grupo, podem trocar de identidade umas com as outras. Por exemplo, eu agora teria que agir em conformidade como a Clara age e, para além disso, as pessoas têm que me chamar de Clara, ou seja, aqui uma dupla versão, ou seja... vai dar um nó mesmo. Ou seja, as pessoas têm que me chamar de Clara e se a partir do momento em que me chamam de Joana, essa pessoa tem que sofrer a consequência, ou se houver algum momento da noite em que eu não agir como a Clara agiria, também tem que sofrer a consequência. O próximo jogo chama-se Duelo Perguntas. Isto consiste no quê? Escolhem-se duas convidadas e elas têm que ter toda uma conversa com perguntas, ou seja, elas nunca podem dar uma afirmação, nada. A partir do momento que elas cometem o erro de não fazer uma pergunta, a que perde paga uma consequência e a que ganha vai jogar depois com outra convidada e assim sucessivamente, ok? Nós vamos dar aqui um pequeno exemplo. Por exemplo, então Clara, já bebeste café hoje? O que é que tu achas? Porque é esse tom? E agora eu perdi e eu pagava a consequência. Por exemplo. Pronto. E pronto, os últimos jogos de que queremos falar são os grandes clássicos da nossa infância, por exemplo, tanto pode ser o Verdade ou Consequência, que todos nós o conhecemos, ou então o Eu Nunca, em que, por exemplo, todos nós temos um copo de shot ou um copo com uma bebida e se, por exemplo, for mencionado uma situação que eu já tenha feito, aí eu terei que beber. Esperemos que tenham gostado deste vídeo e lembrem-se que é sempre importante que tenham em conta aquilo que a noiva gostaria de viver na sua despedida de solteira, porque eventualmente este evento é para ela, exatamente. Se tiverem algum jogo que gostariam de partilhar connosco, podem sempre fazê-lo através dos comentários. Se quiserem descobrir mais coisas sobre a despedida de solteira, podem passar também pela nossa magazine, cujo link se encontra na descrição deste vídeo. E se quiserem ver mais vídeos como este, podem subscrever o nosso canal de YouTube. E até ao próximo vídeo.